Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com o advogado de imigração, hoje o Dr. Mark aqui nos Estados Unidos. Doutor, muito obrigado pela participação novamente. Roger, eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com você no seu canal, com os seus seguidores aí. O Carlos Couto, ele fez uma pergunta assim, ó. Posso viajar para o Brasil assim que sair o documento que deve ser a permissão de trabalho e precisa da carta da imigração? Aí mais para cima ele contextualizou. A aplicação seria via online ou presencial. Tenho income tax há 20 anos e 6 anos de olerite boleto dos cheques. Aí depois ele contextualiza novamente. Pagar multa de 1.500 individual ou pode ser um pagamento só para casal? Eu não sei qual que é o contexto aqui que ele está perguntando, doutor. Eu sei que ele perguntou da permissão de viagem, né, a parole, autorização de trabalho, mas eu não sei o restante do contexto aqui. Desculpa, ele mencionou quanto tempo que ele está aqui, não? Ele falou assim, ó, a aplicação seria via online ou presencial. Tenho income tax há 20 anos e 6 anos de olerite boleto dos cheques. Ok. Bom, não sei se ele estaria falando aí da seção 245I, tá? Já que ele está voltando tanto tempo lá atrás, a 245I, ela foi uma forma de anistia, entre aspas, tecnicamente não é considerada uma anistia, mas funcionou como em que a pessoa pagava uma multa ali, na época era $1.000 por pessoa, por você ter ficado irregular aqui nos Estados Unidos, ou ter entrado irregular nos Estados Unidos, e aí sim poder ajustar o status, porque a 245I, quem entrou nessa lei, pode ajustar o status. Aí eu não sei se seria isso. Fora isso, ficou difícil entender a pergunta. Ficou meio complicado. Na questão da permissão de trabalho que ele falou aqui, se a pessoa pode ir, voltar ou não, como que funciona geralmente, doutor? Porque eu conheço alguns colegas que pegaram a permissão de trabalho por casamento, né? E algumas dão autorização de viagem, mas teve um colega que não deu autorização de viagem. E a pessoa pode ir normalmente para o Brasil, para qualquer lugar com essa permissão, ou não? Existe uma regra para emergência ou não? Então, geralmente, principalmente em processo de casamento, quando você dá entrada com o pedido de ajuste de status, geralmente você envia o seu pedido de autorização de trabalho e o pedido de advance parole, que é a autorização de viagem, tá? Porque enquanto o seu pedido de ajustamento de status estiver pendente, que para casamento é só julgado quando você tem a entrevista de casamento, que vai ocorrer lá na frente, que o oficial vai determinar se o casamento é verdadeiro, enfim, vários outros fatores. Se você sair dos Estados Unidos sem essa autorização de viagem, o seu processo, a sua aplicação de ajustamento de status, ela é considerada abandonada, tá? E você pode ter sérios problemas depois. Então, por isso que as pessoas pedem a autorização de trabalho junto com a autorização de viagem. Antigamente, era o cartãozinho, que era um Employment Authorization, era só para trabalho, e para viagem era um documento, o I-512, se eu não me engano, que é um documento, um papel, que tem sua foto ali, e ele vale para viagem. Você apresentava esse papel quando você ia viajar. Hoje em dia, eles colocaram os dois benefícios num cartão só. O trabalho, e aí embaixo vai estar válido para viagem. Serve como o I-512, que é a autorização de viagem. Se tiver isso e tiver a validade ali, você pode sair e voltar para os Estados Unidos sem muitos problemas, né? Mas se você não tiver autorização de viagem ainda, e não a viagem não precisa ser só para emergência, Roger. Você pode ir lá visitar um familiar, uma família no Brasil. Pode ir lá, sei lá, assistir o jogo do seu time favorito. Você já tem autorização de viagem. Obviamente que, se seu caso for um caso bem complexo, que não está muito legal ali, evite sair do país, né? Porque, apesar de você ter uma autorização de viagem, a determinação final de quem entra ou não nos Estados Unidos é sempre do CBP. Então, assim, é mais ou menos como se você tivesse um visto no passaporte, né? Por que o visto, ele é um grande indício que você vai entrar nos Estados Unidos, mas não é garantia de entrada.
Então tem gente com visto que acaba tendo problema. Tem gente com autorização de viagem que também pode acabar tendo problema. São raras situações? São, mas existe o risco. Tá certo. Nossa, eu ia perguntar um negócio, mas me fugiu a cabeça aqui. Lembrei. E geralmente, qual que é o período que essas pessoas podem ficar fora dos Estados Unidos, doutor? Porque, por exemplo, tem muita gente que ficou aqui há anos, aí conseguiu se regularizar, ou está conseguindo por casamento, e às vezes a pessoa quer ficar, sei lá, 6 meses no Brasil e depois voltar para os Estados Unidos. Existe um período que a pessoa pode sair e voltar com essa autorização, né, a parole? A via de regra, enquanto seu parole estiver válido, geralmente ele é concedido por um ano. Agora, eles já tem aí alguns meses que eles começaram a emitir por 2 anos, né? Posso estar falando errado se não foi só a autorização de trabalho que está sendo emitida por 2 anos. Mas a autorização de viagem, ela é geralmente emitida por um ano. Então, dentro desse período, agora, você casou, o cônjuge está indo com você, né? Você vai ficar lá 6 meses, assim, espera receber o green card para você ficar mais tempo. Que saudade é essa do seu país? Você quer tanto ficar nos Estados Unidos, você está dando entrada no processo. Então, se não for uma emergência que você precisa ficar lá mais tempo, faça uma viagem de visita mesmo, fica lá um mês, sabe? Às vezes você quer fazer um tratamento dentário, médico lá que é mais barato que aqui, aí tudo bem, mas não extrapola, não arrisca, porque... E se você estiver lá fora, estiver aqui te chamando para fazer uma biometria, né, uma digital, você não vai estar aqui, enfim. Igor Silveira. Sou português, tenho alguma vantagem aqui nos Estados Unidos, doutor? Essa é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Sim, passaporte europeu, em sua maioria, aí, e passaporte de outros países do mundo, alguns países do mundo também, tem a vantagem de você não precisar de visto para entrar nos Estados Unidos. No caso do passaporte português, essa seria a única vantagem, de não precisar de visto de turista. Você precisa fazer uma aplicaçãozinha chamada ESTA, e você poderia vir para ficar 90 dias nos Estados Unidos, como turista. Mayra Pinta. Olá, gostaria de saber se a isenção de entrevista para quem tem esta já está em vigor. Obrigado, ótimo conteúdo como sempre. Obrigado, Mayra. Isenção de entrevista para quem... O ESTA, se for o que eu estou imaginando... O ESTA você não precisa de visto e, portanto, não teria uma entrevista no consulado. A não ser que você esteja fazendo o processo por dentro dos Estados Unidos, mas com esta não tem como mudar de status nem ajustar o status, a não ser que seja casamento com um cidadão americano. Então, não sei dessa informação. Tá certo. Ainda dentro desse contexto do extra, doutor, só para contextualizar um pouco, né? Eu já ouvi falar de alguns processos que o senhor já deve ter ouvido também, como o Visto U e o SJIS, né? Então, será que no caso do ESTA, as pessoas poderiam também aplicar para esses processos, uma vez, né, estando aqui nos Estados Unidos, sofrendo um crime, ou dependendo do caso, algum menor que foi abusado, negligenciado, abandonado, e todos aqueles termos que a gente já conhece, eles podem também aplicar, mesmo entrando com ESTA? Roger, essa resposta eu vou ficar te devendo. Eu acredito que no caso do menor, acho que não seria um problema, porque é uma questão humanitária. Talvez na situação do U também não, por ser de interesse para a polícia americana, né, que a pessoa participe nas investigações. Mas realmente eu não, de cabeça, assim, eu não lembro a resposta para essa pergunta. Essa do Igor, ela parece a mesma, mas tem um contexto diferente. Sou cidadão português. Tem alguma facilidade na legalização? Não, a mesma resposta anterior. A única vantagem é o ESTA, como turista. E é importante frisar também, né, doutor, que uma vez que a pessoa entra com esta, vamos supor que ela está aqui, ela tem uma alta aptidão, habilidade, e que ela quer pleitear o EB2 para ela mesma. Ela não pode, né, doutor? EB2NW. Ela pode até dar entrada com a petição, onde demonstra as qualidades da pessoa, só que ela não pode receber o visto aqui dentro, ela tem que fazer o processo consular.
Show de bola. Vamos supor que essa pessoa também, caraca, mano, McDonald's quer contratar ela, ou sei lá, ela achou essas agências que conseguem encontrar o trabalho. Também não pode fazer o ajuste de status aqui dentro. Não pode. Com Beleza. esta não pode. Mas vamos supor que essa pessoa tá aqui, sei lá, doutor, ela baixou o Tinder porque ela sabe que o Tinder, cara, tem pessoas maravilhosas. Nesse caso, o casamento, ela consegue? Casamento consegue. Tá certo. Eu tô explicando aqui para contextualizar, né, doutor, que Sim. quando a pessoa entra com estas, as questões são muito diferentes, né? Sim, sim. O ESTA é bom, mas é ruim, né? O ESTA, para quem entra com um visto no passaporte, tem muito mais proteção do que com o ESTA. O ESTA é bom porque a pessoa, se ela é futurista mesmo, não quer saber de dar entrada em nenhum outro processo aqui nos Estados Unidos, o ESTA é uma maravilha, você não tem que lidar com o consulado. Tá certo. Vou fazer uma pergunta também, doutor. Eu escutei, né, um advogado da Flórida conhecido falar que quando você entra com esta, você não pode contestar uma possível deportação. Além dele frisar que você não pode estender o status e mudar de status, até porque você não tem um visto, ele também alega isso, que você não pode contestar uma possível deportação. O senhor pode explicar para as pessoas o que é isso? Sim. Você não teria uma oportunidade de falar com um juiz de imigração, a não ser em casos de asilo. Tá? Essa é a regra do ESTA, é um acordo entre os países que fazem parte do ESTA, em que, tudo bem, a gente não vai fazer aquela triagem que é feita para todo mundo que está pedindo um visto para vir para os Estados Unidos, ou seja, o governo americano está falando, pelo simples fato de você ser deste país, você não vai precisar passar pelo crivo do Departamento de Estado, fazer um background investigation aí da sua vida pregressa. A gente confia que cidadãos desses países aí são mais bonzinhos e poderiam entrar aqui nos Estados Unidos. Porém, se der algum problema, você não vai poder contestar a sua remoção dos Estados Unidos. Joel Vieira, tenho cidadania portuguesa. Para pedir o visto de estudante, é o mesmo processo brasileiro? Eu também gostaria de perguntar para o doutor, né, como o senhor já trabalhou em 3 agências da imigração, como que os agentes consulares, né, na sua opinião, avaliam o fato de uma pessoa ter uma cidadania portuguesa, o que daria direito a ela estudar inglês na União Europeia, por exemplo, e quer vir aqui para os Estados Unidos. Então, são 2 perguntas, né? Como que essa avaliação é feita e se é o mesmo processo? Bom, ter a cidadania portuguesa não vai te ajudar nem para melhor, nem para pior aí para conseguir um visto de estudante para vir estudar aqui nos Estados Unidos. O que ele vai levar em consideração, por exemplo, tudo bem, a pessoa tem uma cidadania portuguesa, mas o cara é brasileiro, ele sempre viveu aqui no Brasil, ele não tem laço nenhum, a não ser a cidadania portuguesa com a Europa. De repente, já tem feito turismo nos Estados Unidos várias vezes, não teria por que falar para a pessoa ir para a Europa, ser estudante lá, só porque é um cidadão português, né? Agora, se a pessoa, por exemplo, o que acontece às vezes tem brasileiros que estão em Londres, por exemplo, né, ou estão no Canadá, ou estão na Austrália, aí querem pedir visto de estudante, fazer cursinho de inglês nos Estados Unidos, estando num país de língua inglesa, aí não cola muito. Ensino superior, às vezes, é mais palpável. Superior, sim. A superior, tudo bem. Aí a pessoa não está vindo para estudar inglês, está vindo para estudar um curso ali superior, enfim. Mayra Pinta. Olá, gostaria de saber se já entrou em vigor a isenção da entrevista consular para visto de estudante F1. Para quem tem e para quem tem esta. Eu acho que para quem tem esta ela já entendeu, mas e para visto F1, doutor? Acho que ainda não entrou em vigor, isso aí eu vi, mas eu acho que ainda não entrou em vigor. Mas eu acho que tá para ser feito aí nos próximos dias aí. Não precisaria, poderia ser aprovado sem a pessoa ir no consulado. Para contextualizar, doutor, porque ainda não saiu nada definido, né? Ainda é muita conversa, né? Especulações. Qual seria o contexto em si? Seriam pessoas que já tiveram outro visto ou não? Pessoas que nunca tentaram visto nenhum?
Não, pode ser quem nunca teve um visto F1 na vida, ou pode ser pessoas que já tiveram um visto F1 anteriormente e precisam renovar. Mas a questão é quem for de países chamado Visa Waiver Countries, né, poderia ter essa entrevista isenta. Obviamente que é analisado caso a caso, né? O que tem acontecido muito, Roger? Isso aí é importante também a gente falar. E muitos casos, tá? Hoje a pessoa tem um visto de turista e já fez turismo aqui, acabou ficando muito tempo, sem necessariamente ter passado do prazo, mas acabou ficando aqui por vários meses, por várias vezes seguidas. Aí agora ela está vendo que é muito fácil hoje, por exemplo, tentar um visto de estudante, porque se eu conseguir um visto de estudante, eu não vou precisar fazer quarentena de 14 dias em um outro país, né? Aí vai lá no consulado e consegue uma entrevista rápida para um visto de estudante. Chegando lá no consulado, o cônsul vai não só analisar o seu visto de estudante, mas vai analisar aquele seu visto de turista também. Porque se ele chegar à conclusão que a sua intenção não é de não imigrante, ou seja, ele tem a desconfiança que está vindo para imigrar, além de negar o seu pedido de estudante, ele vai cancelar o seu visto de turista. Isso está acontecendo muito. E é importante, né, doutor, que as pessoas entendam que o senhor está aqui para interpretar as leis, né? Até porque o senhor também trabalhou no Customer and Border Protection. Então, o senhor já ficou lá, na onde abre o visto, assim, ó, o que você vai fazer aqui? Então, né, vamos pegar a experiência do doutor aí para melhorar, né, as questões aí, beleza? Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais do Dr. Marco vão estar na descrição do vídeo. Caso você queira passar o seu caso pessoal, né, algum processo migratório, ele vai estar à disposição aí para você entrar em contato. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo também.